Fala, meus louquitos do meu coração, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você está. Se você chegou nesse vídeo, essa é a primeira questão do exame discursivo de 2024. Discursivo de Química, obviamente, você está aqui no canal, tá? E aqui a gente começa a gravar, e aí cada questão vai ser feita. Eu estou pegando a prova mesmo para visualizar com vocês e conversar um pouco melhor. Mas sem enrolação, porque é uma questão tranquila. Bora só mudar de tela, olha esse efeito. E vamos resolver a questão número 1. Peraí. Vamos passar aqui logo. Ó, vocês estão enxergando bem? Então, estão enxergando direitinho. Então vamos lá, olha só. O elemento químico carbônio, fundamental na constituição de compostos orgânicos, apresenta três isótopos. Dentre eles, o carbono 14, que é instável, ao se decair, emite uma partícula beta. Se liga, ele fala de partícula beta e carbono instável, carbono 14. Beleza. E aí começa-se os comandos da UERJ. Presta atenção. Identifique o número de prótons desse elemento químico. Pergunta número 1. Pergunta número 2. Determine o número de nêutrons do carbono 14. E aí a pergunta 3, né? Vou mudar aqui só de cor para fazer uma pergunta 3. Nomeie o elemento químico formado no decaimento. Três perguntinhas que foram feitas. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Que tem um pouquinho aqui. Peraí, deixa eu botar o marcador. Pronto. Eu consigo. Agora ficou perfeito. Tá? Olha só, questãozinha que fala sobre um pouco sobre radioatividade, um pouco sobre a estrutura do átomo em si, né? Estrutura da estrutura atômica em si, tá? Nada demais, mas é importante para a gente determinar algumas informações. Primeiro, os comandos clássicos da UERJ. Para química, identifique, determine e nomeie. Né? Identifique e nomeie são comandos diretos, determine porque tem um microcálculo, principalmente atômico, que um cálculo é pequeno. Tá, vamos lá. Como é que eu determino o número de prótons de um elemento químico? Ó, eu estou falando do carbono. Eu tenho que adivinhar qual é o número de prótons que tem no átomo de carbono? Não. Se você pegar a prova da UERJ, que eu estou diminuindo aqui só para a gente fazer um zoom, olha só. Se você pegar a prova da UERJ e descer até o final, isso aqui é a prova que você recebe na. Ó, tem folhas de rascunho, por mais que eu abra folhas de rascunhos para resolver as questões aqui, você vai para a tabela. Curiosidade, não vou resolver nessa questão, mas eu estou falando da questão número 1 e estou olhando para a tabela periódica. Olha isso aqui, ó. Você está vendo que tem um dado aqui embaixo que é CNTP. Então, sabe que nessa prova vai ter uma questão onde você vai precisar usar o volume na CNTP, 22,4. Não precisa gravar, mas eu acho que se você chegou para fazer discursiva, você sabe algumas coisas. Porém, aqui dá a dica do que você precisa. O meu foco dessa questão é realmente falar sobre o carbono. Então, aqui, ó, carbono está aqui. Tá? Carbono tem número atômico, para quem não sabe, está aqui em cima. Ó, número atômico, eletronegatividade e massa aproximada. Então, o número atômico do carbono é 6, está aqui. O número do carbono é 6. Então, eu já sei que todo átomo de carbono tem número atômico 6. Vamos voltar para a questão número 1, para a gente conseguir fazer direitinho. Olha só. Eita, peraí. Aí eu botei na folha de rascunho. Pronto. Agora está com um zoomzinho dado. Então, quando eu falo que o carbono é 14, 14 não é o seu número atômico. 14 é o seu número de massa. Para quem não sabe, na estrutura de um átomo, você tem isso aqui, ó. X, que é a representação desse átomo, certo? E aí aqui em cima você coloca... Isso que está querendo sair. Aqui em cima se coloca a massa. Ih, travou aqui. Peraí. Acho que desconectou a caneta. Agora foi. E é ao vivo mesmo, tá, galera? Se as travas acontecem, eu continuo. A massa e o número embaixo é o número atômico. Na tabela periódica, quando você coloca a informação, aparece diferente. Se você tem uma caixinha lá na tabela periódica, tem uma caixinha aqui, aí aqui está o X, e aqui em cima tem um valor que é eletronegatividade, tá? Se você for pensar bem, é eletronegatividade, e o número atômico do átomo está aqui em cima. O que está embaixo não é o número de massa, é a massa atômica, que são informações diferentes. Massa atômica aproximada não é igual ao número de massa, por mais que a gente acabe, às vezes, aproximando ou chegando próximo. Não é assunto para essa questão.
Tá bom? Então, olha só, eu sei que o número atômico desse cara é 6 e o número de massa desse cara é 14. Curiosidade, ele fala que o carbono tem 3 isótopos, porque muda o número de massa. O mais comum é o isótopo 12, que é o mais comum, acho que, se eu não me engano, 90 e poucos por cento do valor. Se eu não me engano, é 95 ou 99. Mas eu não sei o valor exato, não vou ficar inventando informação. Tá? E os outros é o carbono 13 e carbono 14. Carbono 14 é radioativo. Então vamos começar a história. Identifique o número de prótons do elemento químico. A primeira coisa que vai escrever é isso. Número de prótons. Número de prótons igual a 6, que é o número atômico dele. Se a identifique, eu só preciso escrever isso. Eu não preciso escrever mais nada, não preciso mostrar uma conta, não preciso deduzir que é número atômico é igual ao número de prótons, não, nada disso. Tá? A segunda informação é, em seguida, determine o número de nêutrons. Aí é interessante que você saiba algumas coisas. Primeiro, esse A é a massa e A é o somatório de prótons mais nêutrons que tem na espécie. Se você sabe que o Z é o número de prótons, então você pode afirmar que A é o Z, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. E aí, se você pegar e jogar o nêutrons para o outro lado, deixar o nêutron sozinho, na verdade, você pode afirmar que é A menos Z. Então, ó, você vai colocar... Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de fazer uma separaçãozinha e deixar as respostas em cima. Tá? Então aqui, ó, eu vou pular um pouquinho, ou eu faço uma linha para o outro lado, né? Ou eu faço aqui, ó, uma linhazinha para o outro lado. E aí, aqui eu escrevo, ó, A é igual a Z menos N. Não, desculpa, confundi. Ó, N é igual a menos Z. N é o número de nêutrons, é igual ao número de massa, que é 14 menos 6. 14 menos 6 é igual a 8. Então, essa espécie possui 8 nêutrons. Tá? Número, você não vai abreviar, número de nêutrons. 8. Então, o que muda de um isótopo para o outro é a massa, porque o que muda também é o número de nêutrons, tá? Curiosidade dada. Por último, ele fala sobre a emissão de uma partícula beta. Presta atenção, radioatividade, existe o que a gente chama de radioatividade natural, né? A radioatividade que acontece, que são as emissões de partículas, e existe a radioatividade que é o bombardeamento, que é chamado de radioatividade artificial. É quando você bombardeia um átomo e aí você forma estruturas novas também. Toda reação nuclear, você vai ter que pensar um pouquinho. O que é principal para a prova da UERJ? Tu não pode esquecer. Tu não pode esquecer os tipos de emissões. Quais são os 3 principais tipos de emissões? A alfa, que é o número 4, 2. A beta, que é 0 e menos 1. E a gama, que é 0 e 0. Essas são as 3 emissões naturais. Nesse pacote, também é interessante que tu saiba como tu escreveu um próton. Por mais que em emissões não aparece isso, mas em bombardeamentos tem o próton. Próton tem massa 1 e número atômico 1. E nêutron tem massa 1, mas não tem número atômico, que é um nêutron. Essas são as 5 partículas principais quando se fala de montar uma estrutura, né, que seja sobre uma emissão ou sobre uma reação nuclear. Nesse caso, ele diz que o elemento beta, né, que o elemento carbono 14, ele emitiu uma radiação beta. Então, tu coloca aqui a beta, 0 e menos 1. Coloquei menos 1? Ah, coloquei. Já tinha pensado que eu estava errando alguma coisa. Menos 1. E aí ele gerou algo novo, que eu vou chamar inicialmente de X. Sabendo que o número atômico do carbono é 6, como é que tu monta isso? A radiação, primeiro, a soma da massa aqui tem que ser igual à soma das massas aqui. Então, tu já sabe automaticamente que o número de massa do elemento é 14, porque 0 mais 14 tem que dar 14. A massa tem que ser as mesmas. E aí, aqui embaixo tem que ser a mesma coisa. Ó. Aqui embaixo tem que ser a mesma coisa. Então, matematicamente, fica fácil pensar quando você iguala os dois lados. Porém, quando emite uma radiação beta, ele aumenta o número atômico.
De uma forma bem rudimentar, mas uma forma prática para a gente entender, a radiação beta é negativa porque ela transforma um nêutron em um próton. Então, esse cara aqui, antes, se você pensar comigo, eu já vou te falar. A resposta para aqui é 7, tá bom? Mas se você pensar aqui comigo, rapidamente aqui, ó, uma malandragem, tô falando que é uma forma muito primitiva de chegar a essa resposta desse pensamento, mas é totalmente funcional, tá? Se você pensar comigo, esse cara tem 8 nêutrons e 6 prótons. Já aqui esse cara tem 7 nêutrons e 7 prótons, porque 7 mais 7 continua sendo 14, tá bom? Então, o que aconteceu? O cara transformou um nêutron em um próton, pô. 8, agora virou 7. Diminuiu um nêutron, se transformou em um próton. E aí, como uma carga neutra virou uma carga positiva, ele acabou emitindo a parte negativa. Entendeu? Deixa eu até fazer a transição para falar melhor. O cara era neutro. Se ele se transformou em algo positivo, ele tem que emitir a parte negativa. Então, de certa forma, por isso que a emissão beta é negativa. Tá? Isso é só um jeito de explicar mais fácil, para ficar na cabeça. Tem aquela antineutrino, uma pancada de outras coisas para ser faladas, mas não é cobrado para gente. Ok? Beleza? Voltamos à nossa história. Mais uma vez, você precisa... O que ele pergunta? Isso é importante. Ele quer o nome do elemento. Então, faz sentido você colocar essa reação na prova? Faz. No teu desenvolvimento. Fala, o elemento X... Não. Tu tem que ir na tabela periódica agora para tu ver isso. E aí a gente já está lá, ó. Vou descer aqui. Bom, vou descer aqui. Se você pensar num elemento que tem número atômico 7, tu vem para cá, ó, 7 nitrogênio. 7 nitrogênio. Então, o nome do elemento, tem que se atentar a isso, tá, galera? Às vezes tu sabe a questão, mas tu dá bobeira pelo tipo de comando. Nomeia o elemento químico. O cara quer o nome. Se tu escrever só 7 ou N, não funciona. Ele quer o nome. Ai, Bruno, ele pode dar o nome de um elemento que eu não conheço? Só se o teu conhecimento de elementos for pequeno. Porque ele não vai pedir uns elementos assim que a gente não sabe. São os principais. Nome do elemento. Nitrogênio. Estão com 3 comandos. Geralmente, isso aí é muito parcial, mas olha só, é sempre um parágrafo para falar sobre os comandos. E aí, quando tem 3 comandos, esse em seguida determina muito a separação de pontos. Mas, vamos lá, a prova da UERJ vale 2 pontos. O meu palpite é que se identifica o número de prótons é 1, e o outro de calcular e nomear é outro. Por mais que seja muito mais pesado determinar o número de nêutrons e nomear. Mas ele fragmentou a frase com a em seguida. Aí é só um palpite. Não adianta eu falar que é o que não é, porque é mentira se eu falar que eu estou sabendo de alguma coisa. Tá? Questãozinha tranquila. Importante que você saiba montar essas estruturas. Acho que se você está aqui, você não só por essa questão, provavelmente também pela questão de emissão de radioatividade. E aí eu te deixo mais uma curiosidade para você colocar no seu papel. Emissão de radiação beta sempre gera átomos isóbaros. Essa é a curiosidade dessa questão. Como assim, Bruno? Carbono 14 virou um nitrogênio 14. Sempre a emissão beta, como não muda na massa, emite uma radiação que é isóbara. Isóbara foi ótimo. Vai ser abóbora. Isóbara. Ok? Tranquilo? Se você gostou dessa explicação e caiu por aqui por acaso, eu estou gravando, ou espero que quando você esteja vendo, já esteja gravado todas as resoluções da prova da UERJ. Tem o meu canal no Instagram também para você dar uma olhada. E além do que, também saiba, porque eu estou com projetos para a específica da UERJ. Beleza? Sem mais delongas, sem mais propagandas aqui. Beijos. Espero ver você na próxima resolução. Fui! Não esquece de deixar o like, né? Se tu tá escutando aqui, tem que deixar um like, pelo amor de Deus. Beijos!